Se Yeshua disse que ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra, como que ele morreu na sexta e ressuscitou no domingo? Porque se você fizer a conta, simplesmente não fecha. Sexta para sábado é uma noite, sábado para domingo é uma outra noite. Então, onde está a terceira noite que o próprio Messias profetizou? Ou o próprio Yeshua errou quando disse 3 dias e 3 noites, ou nós estamos entendendo essa história de forma completamente equivocada. E hoje eu quero te mostrar algo que quase ninguém explica quando ensina sobre a crucificação. Na Bíblia, a palavra sábado nem sempre significa o sábado semanal. Existe também o sábado cerimonial, ligado às festas bíblicas. E quando você entende o calendário bíblico e a forma hebraica de contar os dias, toda a cronologia da morte e da ressurreição de Yeshua começa a fazer sentido, sem contradição, sem precisar forçar a interpretação. Existem 3 detalhes bíblicos que quase ninguém explica quando fala da ressurreição de Yeshua. E quando você entende esses 3 pontos, a contagem de 3 dias e 3 noites deixa de ser um problema e passa a ser uma confirmação de que tudo aconteceu exatamente como as escrituras anunciam. E no final deste estudo eu vou te mostrar uma linha do tempo simples, onde você poderá ver claramente onde entram os 3 dias e as 3 noites. Então nós vamos começar pelo primeiro detalhe que quase ninguém explica quando fala da ressurreição de Yeshua. E esse ponto é absolutamente fundamental, porque se você não entender isso, toda a cronologia da crucificação vai parecer confusa. Esse primeiro detalhe é o significado da palavra sábado no contexto bíblico. A maioria das pessoas, quando lê a palavra sábado na Bíblia, imediatamente pensa no 7º dia da semana, o Shabat semanal. Mas no contexto das escrituras, especialmente dentro da cultura judaica e do calendário bíblico, a palavra Shabat não se refere apenas ao 7º dia da semana. Ela também pode se referir a um dia de descanso solene ligado às festas. E isso não é uma interpretação moderna, isso está literalmente na Torá. Se você abrir Levítico 23, você vai encontrar a lista das festas estabelecidas pelo próprio Deus. E ali estão as chamadas Moedim, os tempos determinados pelo Eterno. E entre essas festas existe o chamado Shabbaton. A palavra hebraica ali usada é descanso solene. Esses dias são tratados como sábado, no sentido de cessação do trabalho. Mas existe um detalhe muito importante. Esses dias não dependem do dia da semana, eles dependem da data do calendário bíblico. Isso significa que um desses sábados pode cair numa segunda-feira, ou numa quarta, ou numa quinta, porque ele está ligado à data da festa e não ao ciclo semanal. E isso muda completamente a forma que nós entendemos a semana da morte de Yeshua. Agora nós vamos aplicar isso diretamente ao contexto da Páscoa bíblica. No calendário da Torá, o dia 14 do mês de Aviv é o dia de Pessa, o dia em que o cordeiro pascual era sacrificado. Mas no dia seguinte, o dia 15 de Aviv, começa a festa dos pães sem fermento. E a própria Torá declara que esse dia é um descanso solene, ou seja, um Shabbaton, ou seja, um sábado cerimonial. Isso significa que naquela semana havia um dia sagrado que funcionava como um sábado, mesmo que não fosse o sábado semanal. E isso explica algo que muitas pessoas nunca perceberam quando leem os evangelhos. Os textos falam repetidamente sobre o dia da preparação. E o que era esse dia, Ruth? Era o dia em que tudo precisava ser preparado antes do início do descanso solene. Era o dia em que os cordeiros eram sacrificados para a Pessa, a Páscoa bíblica. Era o dia em que as famílias se preparavam para a celebração. E foi exatamente nesse dia que Yeshua foi crucificado. Enquanto os cordeiros estavam sendo sacrificados no templo, o Messias estava sendo oferecido. Mas aqui entra um detalhe crucial. Quando os evangelhos dizem que Yeshua morreu no dia da preparação antes do sábado, muitas pessoas assumem automaticamente que isso significa sexta-feira. Mas o texto não diz sexta-feira, o texto diz dia da preparação antes de um sábado. E se aquele sábado for um sábado cerimonial da festa e não um sábado semanal? Percebe como isso muda completamente a leitura? Agora a cronologia começa a se abrir de uma forma diferente. E isso nos leva diretamente ao segundo detalhe, que quase ninguém explica. Esse segundo ponto envolve um aparente conflito entre 2 evangelhos, porque em um lugar a Bíblia diz que as mulheres compraram especiarias depois do sábado, mas em outro lugar diz que elas prepararam as especiarias e descansaram no sábado conforme o mandamento. E se existisse apenas um sábado naquela semana? Isso seria impossível, mas quando entendemos que existiam 2 tipos de sábado naquela mesma semana, tudo começa a fazer sentido e é exatamente isso que nós vamos ver agora. Então, fica aqui comigo porque esse segundo ponto é onde a cronologia realmente começa a se encaixar. Primeiro, havia o sábado cerimonial da festa dos pães sem fermento. Esse descanso acontecia logo após o dia de Pessa. Depois desse dia solene, havia um dia intermediário, um dia normal. E foi nesse dia que as mulheres puderam comprar e preparar as especiarias. Então chegou o sábado semanal, Shabat, no qual elas descansaram conforme o mandamento. Então agora nós vamos fazer algo muito simples. Nós vamos pegar todos esses elementos e colocar tudo em uma linha do tempo clara para você. E quando você enxergar essa sequência, a cronologia da morte e da ressurreição de Yeshua vai se tornar extremamente evidente para você.
Agora, chegamos ao terceiro e último ponto. E aqui nós vamos fazer algo muito simples, mas extremamente poderoso. Nós vamos pegar tudo aquilo que vimos até agora, o significado do sábado no contexto bíblico, a existência de 2 descansos naquela época e vamos reconstruir a linha do tempo da semana da crucificação. Porque quando colocamos os acontecimentos dentro do calendário bíblico, a profecia de Yeshua começa a se encaixar de maneira impressionante. Vamos começar então pelo dia da crucificação. Os evangelhos afirmam claramente que Yeshua morreu no dia da preparação. Esse era o dia em que os cordeiros da Páscoa eram sacrificados no templo. O dia 14 do mês de Aviv, o dia de Pessa. Durante toda a tarde desse dia, os sacerdotes estavam sacrificando os cordeiros para a celebração da Páscoa. E é exatamente nesse período em que Yeshua está no madeiro. O evangelho nos diz que na hora da sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. A hora sexta corresponde aproximadamente ao meio-dia. A hora nona corresponde aproximadamente às 3 horas da tarde. E foi por volta desse horário que Yeshua entregou o Espírito. Ele morre no mesmo dia em que os cordeiros pascuais estavam sendo sacrificados. O Messias então se torna o verdadeiro Cordeiro de Deus. Depois disso, José de Arimateia pede o corpo a Pilatos. E eles precisam agir rapidamente. Sabe por quê? Porque o pôr do sol estava se aproximando. E com o pôr do sol começaria um dia sagrado, o primeiro dia da festa dos pães sem fermento, um shabat cerimonial. Por isso, o corpo de Yeshua é colocado no sepulcro antes que o sol se ponha. Agora observe o que acontece a partir desse momento. Quando o sol se põe, começa o dia 15 do mês de Aviv. Esse é o primeiro dia da festa dos pães sem fermento, um dia de descanso solene. Esse é o primeiro dia completo em que Yeshua permanece no sepulcro. Depois desse dia solene vem o dia seguinte, o dia intermediário, em que as mulheres podem comprar e preparar as especiarias. Então chega o Shabat, o sábado semanal, conforme o mandamento. E agora vamos fazer a contagem da forma que a Bíblia conta os dias. Yeshua é sepultado pouco antes do pôr do sol. Quando o sol se põe, começa a primeira noite, primeiro dia, depois primeira noite, depois vem o segundo dia completo, segunda noite, depois vem o terceiro dia completo, terceira noite. Exatamente como ele havia profetizado. 3 dias, 3 noites. Quando chegamos ao final do sábado semanal, algo extraordinário acontece. O Messias ressuscita. E quando as mulheres vão ao sepulcro no primeiro dia da semana, da madrugada, elas encontram um túmulo vazio. Mas observe um detalhe muito importante no texto. O anjo diz, ele não está aqui porque já ressuscitou. Ou seja, quando elas chegam ao sepulcro, a ressurreição já havia acontecido. O texto não diz que Yeshua ressuscitou naquele momento. Ele apenas afirma que o sepulcro já estava vazio. E agora, tudo começa a fazer sentido. A profecia do próprio Messias se cumpre exatamente. 3 dias. 3 noites, sem precisar forçar a interpretação, sem precisar ignorar as palavras de Yeshua. E é exatamente isso que torna a cronologia da ressurreição tão extraordinária, porque quando entendemos o calendário bíblico e as festas do Senhor, percebemos que tudo aconteceu no tempo perfeito de Deus. E isso nos leva a uma conclusão ainda mais poderosa. Então, agora nós conseguimos enxergar a semana da crucificação de uma forma muito clara. Yeshua morre no dia de Pessa, o dia em que os cordeiros eram sacrificados. Ele é colocado no sepulcro pouco antes do pôr do sol, quando começa o primeiro dia de descanso solene da festa. Logo após vem o dia intermediário, em que as mulheres podem comprar e preparar especiarias. Então chega o Shabat semanal, no qual elas descansam conforme o mandamento. E quando nós chegamos no final desse Shabat, a profecia se cumpre exatamente como o próprio Yeshua havia anunciado. 3 dias, 3 noites, sem contradição. Sem precisar forçar texto, apenas entendendo o calendário bíblico e o contexto das festas do Senhor. E quando nós olhamos para isso com atenção, percebemos algo ainda mais profundo. A morte e a ressurreição do Messias não aconteceram em datas aleatórias. Elas aconteceram exatamente dentro das festas estabelecidas por Deus na Torá. Pessa aponta para o sacrifício do Messias, os pães sem fermento apontam para a sua sepultura e as primícias apontam para a sua ressurreição. Por isso o apóstolo Paulo diz que o Messias é as primícias dos que dormem, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, e a garantia de que todos aqueles que colocam sua fé nele também participarão da ressurreição. Quando não entendemos isso, as festas bíblicas deixam de ser apenas tradições antigas, elas se tornam profecias vivas do plano de redenção de Deus. E é isso que nós vamos fazer este ano. Vamos viver essa experiência junto com vocês. Dia 1º de abril nós vamos celebrar o Pessa ao vivo, uma transmissão especial onde vamos recordar a libertação que Deus realizou no Egito e entender como essa festa fala diretamente do Messias. Então, se você quer viver a Páscoa bíblica da forma certa, eu quero te convidar a participar conosco. Enquanto nos aproximamos dessa data, todas as sextas-feiras eu estou fazendo lives aqui no canal, ensinando passo a passo de como entender e guardar as festas bíblicas na sua casa. Então, se você quer aprender a celebrar as festas da forma certa, nós estamos aqui toda sexta-feira te ensinando e dia 1º de abril às 19 horas estaremos juntos. Se você quer guardar essa data e não esquecer, clica no link aqui abaixo que está aparecendo na descrição e também no primeiro comentário fixado e eu tenho certeza que nós iremos viver
grandes coisas. Que o Eterno abençoe a sua vida e possamos viver esses tempos com muito entendimento e reverência. Eu espero você. Shalom, shalom.